Boa noite, pessoal. Eu me chamo Janielton. Hoje a gente vai falar sobre a influência dos selos ambientais na escolha de produtos de limpeza na cidade de Piripiri, Piauí. A gente teve como autores deste trabalho eu, Janielton de Souza Santos, Wellington Gomes Ferreira, Robert Victor de Miranda Silva, Antônio Douglas Silva Costa, sobre a orientação do professor Thomson Esmeraldo Albuquerque Bezerra. Desde já agradeço estar presente nesse momento e vamos iniciar a nossa apresentação. Bom, dando início aqui, a nossa breve contextualização, a gente vê que as relações de consumo ao longo das décadas e dos anos, elas se modificaram. Hoje as pessoas elas têm uma visão mais crítica em relação ao meio ambiente, como também as empresas. E dentro disso, eles procuram encontrar produtos de certa forma ecologicamente corretos, produtos estes que tenham um certo ganho econômico, como social e ecológico. A nossa problemática ela foi qual a influência dos selos ambientais nessas relações de consumo dos produtos de limpeza de Piripiri. Para responder esse problema, a gente buscou, de forma geral, estudar a influência advinda dos selos ambientais no processo de compra de produtos de limpeza. E, de forma específica, a gente analisou os conceitos de selo ambiental e maquiagem verde na literatura, verificou o grau de confiabilidade que os consumidores têm a respeito desses selos verdes e mensurou a influência dos selos verdes no processo de compra dos produtos de limpeza. A nossa justificativa, a gente vai se pautar na questão de que esses selos ambientais, eles têm, são um forte instrumento de boas políticas ligadas ao desenvolvimento sustentável. E isso é representado numa questão porque eles, a partir do momento que eles resolvem implementar um selo, eles passam por todo um processo avaliativo e de seleção para que esse selo seja, de fato, implementado. Contudo, existem ainda problemas relacionados a isto, que é a questão do greenwashing, ou maquiagem verde, que ele nada mais é do que o falso selo ambiental. Desta forma, a gente escolheu os produtos de limpeza porque, segundo a Ligleri, em 2015, esses produtos promovem uma maior degradação ao meio ambiente, por conterem em sua composição aditivos químicos que são corrosivos e que, por isso, podem ocasionar um maior dano ao meio ambiente. Bom, a nossa interdisciplinaridade, ela se deu entre a gestão ambiental e o direito do consumidor. Na questão da gestão ambiental, a gente falou mais a questão da sustentabilidade, voltada ao tripé da sustentabilidade. E na questão do direito do consumidor, a gente resumiu ao Código de Defesa do Consumidor, onde a gente vê que, a partir do momento que você tem um produto sustentável, com o selo verídico, ele passou por todo um processo de avaliação e isso vai permitir um ganho econômico, um ganho ecológico e social. E já na questão do direito do consumidor, a gente vê que quando existe a maquiagem verde, esse direito do consumidor é de certa forma ferido, porque esse consumidor foi lesado. Ele pensou estar comprando algo, quando na verdade estava comprando algo totalmente diferente. O nosso referencial teórico, a gente vai falar agora de uma breve introdução à sustentabilidade. Pereira ele vai relatar sobre a exploração ambiental e o risco da degradação desse meio ambiente. A gente vê que cada vez mais consumimos mais e que esse meio ambiente é explorado. E são retirados recursos. Só que esses recursos muitas vezes não são repostos ou não ocorre uma questão política que venha a recuperar a área que foi degradada. Já Costa e Teixeira ele relata da importância de mecanismos legais, ou seja, leis de conservação ambientais, leis estas que são de suma importância para que esse meio ambiente continue sendo conservado. Como, por exemplo, nós temos hoje no Brasil áreas de preservação ambiental, parques ecológicos, e isso são provenientes de leis, onde são proibidas a questão da exploração, por exemplo. Landim e colaboradores relatam sobre o conceito viável de desenvolvimento sustentável, onde esse conceito ele permite que nós passemos a consumir e a explorar esse meio ambiente de uma forma racional e que não venha a comprometer gerações futuras, ou seja, as próximas gerações ainda vão poder desfrutar desse mesmo meio ambiente a qual hoje desfrutamos.
Os selos ambientais e suas características. A gente vê a ISO 26000 de 2010, que ela é uma orientação sobre a responsabilidade social e ela é uma normativa internacional. Isso segundo Han e colaboradores em 2016. Já a ISO 9001, ela é uma ISO onde ela vai definir técnicas que estabelecem um modelo de gestão da qualidade para as organizações. Então, elas são dois tipos de selos ambientais, onde cada um tem um objetivo diferente. Já no consumo sustentável e as mudanças no pensamento consumerista. Bom, aqui a gente vai ver que Mello e colaboradores, eles vão relatar sobre as mudanças nos hábitos de consumo. As pessoas, hoje em dia, elas não consomem apenas pela questão técnica do produto, apenas pela funcionalidade dele. Hoje elas se preocupam muito mais, tipo, a origem desse produto, se esse produto está atrelado a alguma política irregular, alguma coisa aconteceu com esse produto. Por exemplo, vemos empresas que desobedecem a acordos trabalhistas, e isso, hoje em dia, é cada vez mais frequente que as pessoas pesquisem a origem do que estão comprando. Já o artigo 225, ele vai falar do direito ao meio ambiente, onde todos nós somos responsáveis também, não temos o direito de termos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como nós também somos agentes em que devemos manter esse meio ambiente equilibrado. Não só o poder público, é dever do poder público, mas a gente também tem essa obrigação, a gente tem esse dever perante ao nosso meio ambiente, para que ele se preserve para gerações futuras. Já Gomes, ele reflete sobre o atual modelo de desenvolvimento e ele afirma que é necessário mudanças, ou seja, o modelo atual de consumerismo, ele não é um modelo adequado, pois ele, ao longo do tempo, ele pode ser que ele venha a degradar cada vez mais o meio ambiente e esse meio ambiente não tenha tempo para poder se recompor. Então, é necessário mudanças nessa nossa forma de consumir. Já a maquiagem verde, conceito e características. A gente vê que Ribeiro e Veiga ele vai relatar sobre o aumento do consumo desses produtos sustentáveis, ou seja, as pessoas passaram a se preocupar mais com o que estão comprando. Correia e colaboradores, eles vão relatar sobre a desconfiança em produtos sustentáveis. Isso é um reflexo negativo do greenwashing, ou da maquiagem verde. Porque a partir do momento que as pessoas sentem essa desconfiança, elas deixam de comprar um produto que tenha um selo verídico. E isso vai prejudicar a questão da selagem ambiental nesses produtos. E já o artigo 37, parágrafo 1º do Código de Defesa, ele vai nos definir a questão do que é uma propaganda falsa enganosa. Por exemplo, ele é uma modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteiro ou parcialmente, ou seja, mesmo que esteja de forma parcial errada, ele ainda vai ser tido como algo enganoso. E do mesmo modo, ele pode, mesmo que omita, capaz de induzir ao erro, ao consumir, ao respeito da natureza das suas características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados de caráter significativo que venham a levar esse consumidor a consumir algo de forma errada, de forma errônea. A nossa metodologia. O primeiro, a gente realizou uma análise desses conceitos de maquiagem verde e selos ambientais na literatura. Após isso, foi realizada a pesquisa descritiva e o registro desses fatos. E essa pesquisa ela possui uma abordagem mais quantitativa, que, segundo Castilho, representa o que pode ser mensurado, ou seja, quantificar dados. A nossa coleta de dados foi através de questionários. O período de aplicação foi de 8 a 9 de novembro de 2019. O local de aplicação foram nos supermercados, mais especificamente no setor de limpeza desses supermercados. O horário de aplicação foi das 18 às 20 horas. O questionário foi elaborado com base na escala de Likert e o questionário continha 15 afirmativas. Esse é o exemplo da nossa escala, a escala que a gente utilizou. Uma escala de 1 a 5, que vai do discordo totalmente até o concordo totalmente.
A análise desses dados foi através do software estatístico IBM SPSS, sendo obtida a amostra de 90 entrevistados. E o local de aplicação foi na cidade de Piripiri, por ser a quarta maior população no estado, com mais de 60 mil habitantes, e além de possuir a quinta maior quantidade de empresas no estado do Piauí, segundo o nosso IBGE, em 2019. As diferenças básicas entre selos ambientais e a maquiagem verde. Aqui nós temos o conceito de selo ambiental e o conceito de maquiagem verde. E a gente vê que o selo ambiental ele visa disponibilizar as informações sobre os produtos e revela para o consumidor que esse produto passou por um processo de seleção. Ele não foi colocado esse selo apenas por querer colocá-lo. Ele passou por um processo de seleção e foram respeitadas naquele processo todas as especificações ambientais. Já a maquiagem verde, ela é ao contrário, ela é uma ação intencional, onde elas vinculam uma certa imagem daquilo, uma imagem correta, quando na realidade essa mensagem é falsa. E isso induz ao erro no consumidor. Aqui nós vemos o quadro com as principais diferenças de selo ambiental da maquiagem verde. E a importância do meio ambiente para os consumidores. As preocupações das empresas com o meio ambiente. Em relação a isso, os nossos entrevistados, 90% das pessoas acreditam que as empresas devem se preocupar sim com o meio ambiente e se adequar às políticas ambientais da atualidade. Já em relação à responsabilidade civil, ou seja, a responsabilidade dos próprios entrevistados, a gente percebe que, através do percentual de 86,7%, eles não se omitem da sua própria responsabilidade para com o meio ambiente. Já em relação à confiança dos selos verdes para o consumidor, a pergunta afirmativa 6, ela vai afirmar que os selos ambientais são verdadeiros em relação à qualidade do produto. A gente vê que apenas 17,8% concorda totalmente com essa afirmação. Mas a gente vê que a questão do concordo parcialmente foi de 47,7% dos nossos entrevistados. A afirmativa 7, ela afirma o seguinte: um produto com selo ambiental é um produto mais confiável para o consumo. A gente vê que no concordo totalmente, 47,8% dessas pessoas acreditam sim que esse produto é mais confiável para o consumo por possuir o selo. E já na afirmativa 8, ela pergunta se as práticas enganosas quanto aos produtos ambientais, como a falsificação desses selos, fazem com que os selos ambientais percam credibilidade. E nesse quesito a gente vê um salto para 67,7%. Então as pessoas acreditam que a prática do greenwashing, da maquiagem verde, compromete sim a boa imagem do selo ambiental. A importância dos selos verdes no processo de compra dos produtos de limpeza. A gente vê em relação à marca e à qualidade. Nesse quesito, em relação à marca, a gente vê que 54,4% escolheria pela marca, e em relação à qualidade, 84,4%. E a gente vê que o reflexo disso é que as pessoas estão adquirindo um certo produto de limpeza, mas pela qualidade dele e não apenas pela marca. Em relação à qualidade e o preço. Em relação à qualidade, as pessoas ainda continuam sendo maioria, através dos 84,4% dos respondentes. Eles acreditam que a qualidade possui sim um ganho maior em relação ao preço, ou seja, elas comprariam mais pela qualidade do que pelo próprio preço. Em relação ao preço e produtos com selo ambiental com maior valor. Em relação a isso, a gente vê que o selo ambiental com maior valor, mesmo o produto tendo selo ambiental, ele perde em relação ao preço. Então, as pessoas escolhem, principalmente em relação entre esses dois quesitos, que é melhor comprar o preço mais adequado, o preço mais em conta. As nossas conclusões, a gente vê que os produtos com selos ambientais eles possuem diferencial em relação aos demais produtos ofertados, pois eles promovem um ganho em relação ao meio ambiente e um ganho social. Ele busca agregar valor à marca, e isso pode ser um diferencial no mercado competitivo. E a maquiagem verde, a gente vê que ela prejudica a imagem desses selos verdes, como nós vimos na afirmativa 8, onde as pessoas afirmam sim que a maquiagem verde é um prejudicial para esse tipo de
de estratégia. O pensamento dos consumidores sofreu mudanças. A gente pode perceber que eles não buscam comprar apenas mais pelo preço, pelo bom preço, mas eles buscam também pela qualidade e pela questão da marca. A gente vê que os consumidores ainda não confiam de maneira plena nos produtos que se dizem sustentáveis, justamente pela questão do greenwashing. E mesmo assim, os entrevistados, eles acham que os produtos com selos ambientais são mais confiáveis para o consumo, pois eles, mesmo não acreditando de maneira plena, acreditam ainda que esse tipo de produto pode ser, de certa forma, mais seguro. E a influência dos selos verdes no processo de escolha desses produtos de limpeza é pouco em relação a critérios de escolha como qualidade do produto, preço e marca. A gente vê que ainda existe um ganho em relação à qualidade, à marca ou até mesmo o preço em relação ao produto com selo ambiental. Então, um quesito que eles deixaram um pouco de lado no momento de escolher um produto. Eles escolhem antes pela qualidade, preço e marca do que pela própria selagem, pelo selo disponibilizado nesse produto. As nossas contribuições, a gente promoveu um debate acerca dos produtos que se dizem ecológicos, diferenciando o que é a maquiagem verde do selo ambiental e promovendo um maior entendimento acerca do próprio processo de sustentabilidade. A gente promoveu também um maior entendimento sobre a maquiagem verde, esses selos, e a própria legislação de proteção do consumidor, pois muitos ainda hoje desconhecem seus direitos perante a legislação de proteção a esse consumidor. As nossas limitações, ao tamanho da nossa amostra, foi apenas de 90 entrevistados e restrita a uma única cidade. E para trabalhos futuros, a gente deixa como orientações a aplicação dessa pesquisa em outras cidades, abranger o maior número de respondentes e utilizar outras ferramentas estatísticas. Estas foram algumas de nossas referências. E muito obrigado pela atenção de todos. Esperamos que esse trabalho contribua de forma efetiva na sua vida acadêmica ou até mesmo na sua sede de conhecimento.